Har Har Mahadev. Eu estava vendo ele falar, lembrei de um caso que aconteceu ano passado. Um senhor que foi me procurar, ele estava sofrendo de ansiedade crônica, um negócio. Eu não sabia, foi um amigo que me mandou. E eu não pude fazer, só fiz um shiatsu, uma coisa que eu atendo lá, né? Aí eu deixei meu telefone com ele, qualquer coisa o senhor me liga, né? Eu não sabia o que fazer, o que oferecer. Aí um dia ele me ligou, passou uma semana e falou, tô em crise. E eu confesso que eu não sabia o que fazer, andando com o celular dentro de casa, para lá e para cá. O que eu falo? Ah, calma aí. Não, o senhor fica tranquilo, respira. Ah, não sei o que, eu não sabia o que falar para ele, né? Até que eu parei na janela assim. Ele disse, vem cá, o seu, acho que era Leonardo. O senhor tem um verde aí? Aí ele, o quê? O senhor tem um verde aí? Onde é que o senhor está? Está no sítio? Ele tinha um sítio aqui em Teresópolis. Tem, eu estou no sítio. Então o senhor tem um verde aí? Como assim? O senhor tem uma árvore, uma planta, um verde aí na sua frente? Tenho. Então vai lá. Respira o verde. Ele, o quê? Inspira. Eu na hora fui falando assim, inspira. Como assim? Inspira o verde, olha para ele e põe ele para dentro. Vamos, João. Aí ele foi. Eu vi ele. Foi. Vamos soltar. Solta. Mais uma vez. Respira o verde. Foi lá dentro. Foi. Vamos mais uma vez. Respira o verde. Aí, depois do terceiro, quarto, ele disse, passou. Eu disse, então quando o senhor tiver alguma crise, olha para o verde e respira o verde. Porque ele, o que o nosso amigo estava falando ali, né? O verde, ele tem essa propriedade curativa. Na realidade, pode ter sido uma expressão, uma forma meio lúdica ali de fazer ele entrar em contato com aquilo na natureza que facilita a reintegração. Yoga, de yoga, é reintegrar. É facilitar a integração. Na realidade, nós não fazemos nada para reintegrar. Nosso dever não é fazer nada, nós não temos que chegar em lugar nenhum. Nós não temos que fazer nada para ser feliz. Nós não temos que fazer nada para ter saúde. Nós não temos que fazer nada para ter paz. Esse é o estado natural de ser, é saúde, paz, bem-estar. O nosso dever é limpar. O corpo já é limpo. Quando a gente vai tomar banho, a gente não vai adquirir limpeza. Pensa bem. A gente adquiriu foi a sujeira. A gente vai no elemento purificador para eliminar aquilo que se sobrepôs ao estado natural de limpo. A gente não adquire paz. O estado natural da alma é paz. Satitananda Vigraha. É verdade, consciência e êxtase. O que a gente precisa é retirar, eliminar aquilo que se sobrepõe à experiência de paz. Flexibilidade. Você não adquire flexibilidade. Trabalhei pra caramba para adquirir flexibilidade. Não. Você adquiriu foi a rigidez. Por isso que você ficou travado ali. O que yoga faz é nada mais do que limpar. Por isso que eu digo muitas vezes, yoga não dá nada, tira. Tira, elimina aquilo que se sobrepõe. A criança já é flexível. É porque a gente vive numa situação condicionada e a gente limita as possibilidades de movimento do nosso corpo. E aí, é claro, o corpo vai ficando mais rígido. Eu vi homens com mais de 100 anos de idade lá nos Himalaia, todo serelepe, flexível, tomando banho frio, plantando bananeira. Ficar velho não significa perder a saúde. Ao contrário, a gente vai ficando mais familiar com os dispositivos de manutenção da saúde. E é essa a proposta, eu acho que,
da prática de yoga. É ter acesso a esse segredo, a esse conhecimento que nos permite manter a saúde e ser o que nós somos, o que nós viemos para ser. Nós não temos que fazer nenhum esforço para ser. Caramba, quem fez um esforço para ter um nariz, um cabelo? Olha, a gente não consegue fazer nenhum fio de barba. Olha a natureza. Tudo cumpre um propósito. E nós temos um propósito. Cada folha tem um propósito. E se a gente tenta ser algo daquilo que nós não somos, imagina uma macieira querer ser um abacateiro. Não vai dar certo. E é essa a proposta da yoga. Descubra o que você é e seja você, seja único, seja original. É muito importante isso. E a prática de yoga, ela tem que ser original. Ela tem que ser única, ela tem que ser nova, inovadora, renovadora. O tempo todo a gente tem que se renovar. Esse senhor aqui, ele na realidade representa a transformação. Nos três grandes poderes dinâmicos da natureza, a criação, a manutenção e a transformação, elas estão presentes em todo o corpo, em toda a natureza, em toda a vida. As nossas células têm três aspectos. Quem conhece aí, já estudou anatomia, fisiologia, os osteófitos, osteócitos e osteoclastos. Não sei se é assim, eu já estudei, mas esqueci. Mas as células sanguíneas, as células ósseas, as células, todas elas têm um aspecto criador, preservador e transformador. Olha que coisa. E sem essa transformação não há vida. Shiva representa isso. Então hoje, quando me pediram para falar um pouco sobre... Nós estamos celebrando uma data culturalmente na Índia, Mahashivaratri. Toda a lua nova é Shivaratri, toda a lua nova. Né? Ao longo do ano, quando a lua entra no seu período, é chamado Ratri, Ratri a noite, né? Shivaratri, é a noite da lua nova. Mahashivaratri é uma noite no ano, dos Shivaratris é a mais importante, grande Shivaratri. E culturalmente na Índia, vocês sabem, eu acho que ontem vocês tiveram alguma experiência, e vocês sabem que o pessoal fica acordado, né? Na Índia tem essa cultura, eles não dormem, ficam a noite inteira cantando, dançando, é uma festa sem parar. E em jejum, eles jejuam, é maravilhoso. Eu tenho visto que pessoas às vezes fazem um esforço, eu acho louvável, eu acho bacana e acho legal. Mas não é que eu vá minimizar pelo esse aspecto cultural. Quando eu estou na Índia, eu já participei e é maravilhoso, é uma experiência única. Mas eu acho que nós temos que respeitar os nossos limites. É o que a yoga nos oferece. Então, dizer para vocês, olha, vamos ficar a noite inteira acordada, cantando, dançando, e pode ser pesado, pode ser um sacrifício até um pouco além daquilo que a gente vai até aproveitar pouco, se a gente não estiver preparado para isso. Isso pode acontecer, mas não é esse o problema. O grande desafio para nós é despertar para o que essa experiência cultural, religiosa, significa, simboliza. É a percepção do que é essa energia transformadora. Chegar perto de Shiva é pedir a transformação, é pedir a renovação, é participar, mergulhar nessa transformação. E não é só teórico, é visceral. É uma entrega, surrender, rendição. Então eu pensei, e vocês me desculpem, ontem eu não sabia, porque eu vi que a Carol e o Wes também, eu achei bacana isso, porque eles não deram um roteiro rígido, ao contrário, né? Vamos ver o que acontece, vamos ouvir Shiva e vamos dizer, não sei que horas que vai ser, o que é, me deixaram muito à vontade para dar uma aula. Como vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, eu sou professor de yoga já há alguns anos, desde os anos 70, eu fui para a Índia no começo dos anos 70 e acho que nunca mais saí de lá, dessa Índia.
né? Eu morei alguns anos na Índia, tive uma iniciação, eu pratico Hatha Yoga já há muitos anos. E desde 78 eu ensino, né? Eu dou aula de yoga. E então, eu fui iniciado a primeira vez em 75 numa forma de Raja Yoga, de meditação. E eu acho que é isso que é importante, talvez, e eu compartilho isso da minha experiência com vocês, que talvez a minha primeiro contato com a cultura védica me trouxe um grande presente e que eu acho que é uma coisa muito importante para qualquer um que aspire caminhar, despertar, desabrochar espiritualmente. É a consciência de que há algo que nos ensina, que nos acompanha, que nos protege e que nos dá intimamente um presente. Guru é aquela força ensinadora, é feminina. Muita gente não enfatiza isso. É mãe, por isso que nós chamamos guru de mãe. Apesar de às vezes ser um cara masculino. Mas é que transcende esse aspecto masculino e feminino no mundo. Todo acesso a uma dimensão transcendental, ela passa por um canal feminino. Vejam a nossa chegada nesse mundo. O nosso corpo passa por um canal feminino para chegar aqui. Há sempre um casamento dessas duas forças. E o símbolo de Shiva são os dois genitais juntos, proporcionando esse milagre, que é a grande interação. Então, quando a gente desperta para o plano espiritual, existe uma força materna que nos protege, que nos amamenta, que nos acolhe, que nos protege. Isso é Guru. Nós estamos aqui hoje, não é por acaso, desculpa falar, mas foi o Guru que trouxe vocês aqui. Ah, mas qual Guru? Aquele lá, aquele lá, aquele lá, sim. Para cada um de vocês, ele vai se manifestar de uma forma. A mãe, você tem mãe, você tem mãe, você tem mãe. A sua mãe é igual à minha? Não é, não é. Guru é um só, como mãe é uma só. A verdadeira experiência espiritual, ela acontece por misericórdia dessa força divina. Ela nos traz para entrar em contato com esse conhecimento. Esse conhecimento não é adquirido por estudo, lendo, estudando, decorando. É uma fonte que brota dentro de nós, como uma cachoeira. É entrar em contato com essa fonte. Então, acho que o primeiro passo é a gente sempre reverenciar essa força que nos protege, que intimamente está nos acompanhando e que trouxe todos nós, cada um de vocês até aqui nesse momento. Não é para me ouvir. Eu sou apenas um cara que está aqui, que está tentando compartilhar alguma coisa que ele viveu. O Guru está dentro de vocês. E essa força vai se manifestar cada vez mais claramente, e é isso que é maravilhoso. E cada um vai poder compartilhar isso com o outro, porque no momento que você descobre ela dentro de você, você traz ela para o outro. O processo de autoconhecimento, ele é reflexivo. Se eu acho que eu sou essa roupa aqui, eu vou olhar para você e vou ver só a roupa. Roupa! Oh, que roupa! Porque o que eu conheço de mim é roupa. Se eu acho que eu sou esse ego, essa personalidade, eu vou olhar o ego dele ali, ó, o ego dele ali, ó, o ego dele ali. No momento em que eu descubro a força luminosa que está em mim, que sou eu vou passar através da roupa, do corpo, da mente e vou ver a luz luminosa que está em cada um de nós. É essa a missão do yogi, despertar no outro a luz divina, o que nós verdadeiramente somos. E acabou que eu, olha só, acabei falando mais do nem
era para falar, peguei o gancho do nosso amigo e eu fiz o seguinte, ontem, aí eu estava falando, Shivarathri, eu disse, eu vou fazer uma experiência com eles, de cantar uma coisinha. Vocês sabem da importância do mantra? Manas, essa palavra mantra tem uma origem, que é é que eu não gosto dessa palavra controle. Eu sou muito rebelde, eu detesto controlar até mim mesmo. Sempre fui muito rebelde. Dominar, controlar, impor. Não é isso o caminho, pelo menos para mim. Eu sei que tem pessoas que têm essa vocação e precisam ter alguém mandando e impondo, e regras de podes e não podes, é proibido isso, não é proibido aquilo, é permitido isso e aquilo. Guru não faz isso, ele amorosamente nos revela. Então, mantra é aquilo que acomoda a mente. Nos Upanishads tem um verso que eu gosto muito. Vocês sabem, os Upanishads foi uma escritura, foram várias escrituras, que aconteceram ao longo de 300, 200, 300 anos, quando os rishis, alguns yogis se recolheram para a floresta, uns 500 anos antes de Cristo, só para contextualizar. E escreveram anonimamente, não deixaram autoria. Tem um dos versos de um dos Upanishads que diz, quando os 5 sentidos e a mente estão quietos, e a própria razão repousa no silêncio, aí começa o caminho supremo. Essa calma quietude dos sentidos é chamada yoga. E aí ele conclui. E aí é preciso estar atento, porque yoga vem e vai. Eu já perguntei para os gurus na Índia, por que vai? Eu sei que vem, porque eu já experimentei, mas vai. Eu fico sempre chateado, já briguei com Shiva, ele sabe das minhas broncas com ele. Mas por que vai? A gente podia chegar, vir e, né, e ficar, né? Mas parece que tem um sentido esse negócio de deixar aí e perder o contato com a coisa. Tem uma razão de ser. Então, mantra é essa forma, esse dispositivo, esse instrumento que nós temos para controlar a mente no sentido de moldar, de acomodar ela numa vibração. A mente funciona sobre vibrações, vritis, como eles chamam em yoga. Vritis. O próprio nome já vrit, né? Vrit. São ondas, frequências. O pensamento, ele não está... Nós estamos falando aqui em português. Nós estamos usando essa simbologia, mas na realidade o pensamento, pensa bem, não está em nenhuma língua. A gente poderia estar pensando em outra língua. Eu acho que quem fala outra língua sabe disso, já experimentou isso. O pensamento, ele vem, é uma consciência, é uma vibração. Aí você traduz ela para uma linguagem, para um símbolo. Mantra é a penetração nessa esfera vibracional. Portanto, quando você vibra um mantra, você purifica sua mente. Essa é a função do mantra. Purificar, limpar. É a água que limpa o corpo. É a água, o mantra limpa a mente. E eu acho que todos nós, e por isso que eu tenho nos últimos anos, tentado passar por uma coisa, tentado compartilhar com as pessoas, uma coisa que eu acho que é universal para todos aqueles que chegaram nesse caminho. Que é o primeiro mantra, que é o símbolo da yoga, que é o símbolo do hinduísmo. E que é um mantra mais simples, é o bidya, uma semente. E todos vocês conhecem. Om. É um som, é o som primordial. Então, portanto, lembrem que a força ensinadora, vocês podem ouvir falar sobre o Om, mas pode ser também que vocês se tornem receptivos para receber um Om Diksha, uma iniciação no Om. Guardem isso para vocês, como se fosse uma semente.
Lembrem que vocês têm, é o seu primeiro mantra, e não vai ir contra nada do que você for fazer na vida. E você pode levar ele com você o tempo todo. É o primeiro grande mantra, é a primeira grande iniciação. Cantem Om. E existem formas de cantar Om, várias formas. Se canta em conjunto, se canta coletivo, mas cantem sozinhos, individualmente. Lembra que yoga, eu traduzi um texto clássico há uns anos atrás, Hatha Yoga Pradipika, de Swatmanama, e ele começa dizendo, yoga deve ser mantido em segredo. Eu fiquei maluco, cheguei aí na Índia e perguntar lá para os mestres, eu estou explanando geral. Como é que tem que manter em segredo? E agora? Aí ele disse, não, meu mestre foi muito engraçado, ele disse, quando você toma banho, você não faz algo secreto, algo íntimo? Lembra as pessoas que a prática espiritual é algo íntimo, que precisa ser reservada. Ela não é para ser feita para fora. Yoga não é para mostrar para ninguém. Desculpa. Pode ser feita uma demonstração, a gente pode estar num grupo íntimo e fazermos juntos, mas a verdadeira prática é você com você mesmo, todos os dias. É criar um hábito, é ir todo dia um pouquinho e descobrir a sua própria prática. É uma arte, e como toda arte, ela tem que ser criativa, tem que ser única, tem que ser original. Você não pode perder isso de vista. Então, comece sempre. Hoje, eu uso uma técnica indiana que é um japamala de mão, que eu posso passar para vocês. Que nós temos 4 dedos aqui com 3 falanges em cada um. Ou seja, nós temos um japamala de 12, de 12 contas. Se você estabelecer um desenho aí, no caso do indiano, ele começa pelo anelar no meio e desce. E depois vai pelas pontas, vai descendo até voltar o dedo médio e terminar aqui. Tem uma razão para isso. É uma mandala que se fecha. Você conta, se você canta uma dose de Om diária, é o médico aqui falando, tomem uma dose de Om por dia, 3 vezes ao dia, pelo menos. Vocês vão ver que vai dar um maior resultado. Vai começar a curar, vai começar a levar vocês para abrir os olhos para as coisas mais luminosas. E é um purificador. Eu muitas vezes, às vezes eu entro num ônibus, num avião, ou às vezes estou diante de alguma coisa, ou mesmo no dia a dia mesmo. Às vezes eu dou uma parada no meio da rua. Outro dia eu estava na cidade aqui, fazendo compra, coisas do mundo. Mas eu estava com a mente, começou a ficar agitada demais, eu fui para uma pracinha ali, escondido aqui debaixo do braço, fiz... Oh, 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 oh. No final da dose, eu já... Não, vamos ali comprar. Já estava mais dominada a mente, já estava mais sob controle. Então, compartilho isso com vocês. Bom, eu fiz aqui, não vai ter para todo mundo, tem muita gente, mas aí eu acho que dá para compartilhar. Eu fiz aqui só um roteirinho e depois, a minha imperfeição é terrível, só depois, logo o mantra que meu mestre fez, eu errei aqui, escrevi 2 vezes, aí tive que riscar porque já estava impresso. Aí deixei cair um lota de água em cima de um. Nossa, ontem foi um desastre. Mas é reflexo da minha imperfeição. Então eu vou compartilhar com vocês, ver se dá para fazer de 2 em 2, ou 3 em 3. Eu acho que 3 em 3 está bem. 4 em 4. Algumas pessoas... Não, opa! Deixa eu ver. Não é... como é que chama? Gurupinho, fazer um gurupinho. Um gurupinho. Então um gurupinho para vocês aqui. Isso aqui é o seguinte, um gurupinho. Faça um gurupinho aqui. Gurupinho. Ó, é o que eu tenho.
Veja, se distribuem aí, vê se dá para... Então, essa introdução aí, na realidade, é fruto da minha história. Não vou dizer que fui eu que compus esse mantra, porque isso na realidade não é... É só uma introdução que eu faço, inclusive ela me acompanha nas minhas aulas de yoga. Vocês sabem que Shiva traz na sua cabeça, tá vendo uma mulherzinha ali no cabelo dele, amarrada ali no cabelo? Na realidade aquela é Ganga, é o rio Ganges. Ela vem do céu, é a força divina purificadora, gente. Ela se materializa na terra em forma de água, para limpar o nosso corpo externo. Mas na realidade não é só a água externa que vem. É a força divina que limpa a mente, que limpa o coração. Então por isso que eu acho muito importante a gente se voltar para esse elemento purificador. Porque todos nós precisamos nos limpar todos os dias. Todo dia a gente precisa tomar um banho, escovar os dentes, nos higienizar. E o elemento que nos higieniza é a força divina que está na cabeça de Shiva. É Ganga Mae, Mãe Ganga. Aí eu fiz em português mesmo, que é essa maneira da gente cantar ali, né? E aí depois, não, tá bom, bom. Aí depois eu botei, porque aí é fácil, eu espero que vocês consigam repetir comigo. Eu tinha posto em colorido, mas a impressora não funcionou. O que está em negrito é o que eu peço para vocês repetirem. Eu vou falar uma vez, como na tradição indiana, eu falo uma vez e vocês repetem na sequência, na mesma entonação. Não tenham medo de desafinar, porque eu também desafino, não tem problema. Na realidade, procure sentir a vibração. Nós estamos falando de palavras que vibram. Então eu nem vou dar tradução para vocês, tem uma tradução. Mas o mais importante é que vocês sintam. Aqui nós estamos falando de Ganga. Jai Jai Gange Mata. Oh Mãe Ganga. Louvores, eu me abro a essa força divina purificadora. Nataraj, Nataraj. Nataraj é o aspecto de Shiva que dança na criação. Então nós vamos chamar essa força de Shiva Shankara. Shiva Shankara, né? Depois Shivaraj, o rei, Raj quer dizer rei, Shivaraj, Shivaraj, Shambhu Shankara, é um dos nomes de Shiva e que a gente vai vibrar. E depois eu vou sugerir da gente vibrar, algumas vezes eu botei aqui 12 vezes para a gente ter uma experiência, né, que esse mantra é muito simples e nós podemos fazer ele juntos. Om Namah Shivaya. E todos conhecem, é muito simples, mas procurem degustar a vibração que emana desse som. Degustem. Procurem evitar, a mente vai falar, mas o que é isso? Mas, não, esquisito isso. Não, e aí amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer. A mente ela é dispersa. Procura simplesmente deixar a vibração sonora atuar na vibração, naquilo que produz pensamentos. Deixa a sua mente entrar em contato com essa vibração sonora. Nesse Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, uma das formas de se contactar com o Shiva, isso é muito comum na Índia. E aí eu vou cantar, é um pouquinho mais complicado, mas é um mantra do meu guru iniciador, que ele faz um louvor, ele era chamado de filho de Shiva, né? Então ele fez esse mantra, um pranam mantra que a gente chama na Índia, que é um mantra de louvor, de adoração, e eu coloco aqui para vocês, para o benefício de vocês espiritual. E depois a gente canta um pouquinho, mais uma vez o Om, e aí eu sugiro o Gayatri. O Gayatri vocês devem conhecer, é um dos mantras mais importantes na Índia. Ele tem o seu significado, mas vamos degustá-lo da mesma forma. Tem alguns outros mantrinhas aqui, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, é também um mantra de expansão. Lembrando que nenhum processo espiritual ele é autêntico se ele não beneficiar o nosso entorno. A prática espiritual não é egocêntrica, ela é individual.
Você faz uma prática, como nós falamos, essa é secreta e pessoal. Mas o seu benefício, ele é expansivo. Não há um avanço espiritual, um benefício espiritual, se a gente não envolve o nosso entorno, o nosso vizinho, o nosso planeta. Loka samasta sukhino bhavantu, que todo o planeta receba os benefícios dessa prática. Então, para não guardar para você, expanda, expanda. Tem, aliás, uma prática em yoga chamada Nispanda Bhava, né, que é expandir para o lado, para os lados, para cima, para baixo. Seja um sol, seja uma estrela, seja uma luz. O que você pedir para você, peça para o mundo. Canalize essa força divina, essa luz para o seu entorno. E o outro é uma antiga oração, Asatoma Asadgamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Murtyoma Amritam Gamaya. É uma quase que da não verdade nos conduz à verdade, da escuridão nos conduz à luz, da ignorância nos conduz ao conhecimento, da morte, da mortalidade, da consciência do temporal nos conduz à imortalidade. O nosso verdadeiro propósito de estar aqui no planeta é despertar o que em nós é imortal. O dom de Deus é a vida eterna. No Evangelho, João começou assim. Esse é o nosso maior presente. É despertar a consciência para o que não morre. Esse é o propósito da nossa passagem mortal por esse planeta. Não é para ficar aqui. Vocês já sabem, né, que a gente não vai ficar aqui. Pena, né? É tão bonito, é tão ótimo, mas daqui a pouquinho a gente vai ser chamado para ir. Ah, mas a gente não pode, alguém estava falando lá, a gente não pode falar de morte, a gente não pode falar de sexualidade. Olha só, é tudo que a gente está falando aqui, né? Lembra que é justamente essa interação, isso que nós estamos fazendo aqui, é uma interação fértil, que gera um fruto. Isso é a sexualidade. E nós estamos falando da morte, porque há algo em nós que está morrendo. Olha só, aquele cara que começou a falar aqui já não está mais, sumiu, já está lá no tempo atrás. Mas tem algo novo surgindo, tem algo em nós que não morre. E é esse o propósito da gente estar aqui. Depois eu vou cantar um mantra de Shiva, um mantra de cura. É um pouquinho mais complicado que é sânscrito, mas eu vou só pedir que vocês ouçam, porque eu sei que é um pouquinho complicado para repetir, mas quem quiser ir junto, quem tiver conhecimento, por favor, fique à vontade. Depois eu finalizo aí com 2 japas. Japa é repetição. Você tem alguns tipos de repetição. Tem a repetição cantada e tem a repetição entoada. Ela é abruptamente cortada e tem algumas que é gradualmente cortada. Você tem 3 estágios de japa, muitas vezes praticado, que é você cantar out loud, bem alto, diminuir a voz até sussurrar. Depois do sussurro continua na mente. E depois diminui na mente. Vai diminuindo o volume da mente até sussurrar com a mente. Quando desligar isso acontece, gente. Não é para, não é para forçar uma barra. Quando vocês menos esperarem, isso vai acontecer. Se você praticar os 2 primeiros estágios, o terceiro pode acontecer espontaneamente. Ele acontece. Que é quando a mente fica quieta e só o coração continua vibrando. E você vai ver o som além do som. O som no silêncio. É maravilhoso. Então é isso, vamos ver se dá para a gente chegar lá. Há uns anos atrás, eu ia dizer, no início, eu falei isso para o Mukti e para a Prema, eles me pediram para fazer a instalação dessa Murti aqui, e eu fiquei um pouco constrangido, primeiro porque eu não me sinto
à altura de representar o hinduísmo em nenhuma esfera. Eu não represento nada dentro do hinduísmo e dentro do shivaísmo. A gente se conhece há muitos anos e eles sabem um pouco da minha história. E na realidade eu não tenho vínculo com nenhuma instituição, eles sabem disso. A minha ligação com Shiva é cósmica. Foi ele que me levou à Índia. E foi essa força, eu entendo muito pouco. Essa semana eu vi um senhor, um acadêmico, tem aqueles scholars, né? A gente vê na internet hoje, é muito bom de ouvir. Pessoas que têm um conhecimento acadêmico. E sobre Shiva você tem escrituras e mais escrituras falando sobre ele. E eu sou maravilhado com isso, eu gosto muito de ouvir essas escrituras, mas não tenho esse conhecimento, nunca tive. Eu fui para a Índia muito cedo e fui morar em Benares, na terra de Shiva, sem querer. Foi Shiva que me levou, foi com uns sadhus shivaístas que eu fui andando pelo rio Ganges até Allahabad, onde acontece a Kumbh Mela. A primeira foi em 77, a primeira que eu participei. E foi dali que eu nunca mais saí da Índia. Ali você vê a força de Shiva presente naquela cultura, além dos ditames, das possibilidades de manipulação do mundo, seja ele político, religioso, mundano. Shiva é uma força transformadora. Tanto que, quando eu voltei para o Brasil, e nasceu o meu primeiro filho, eu quis dar um presente para ele. Eu disse, puxa, qual seria o melhor presente para eu dar para o meu filho? O mais precioso presente que eu pudesse dar. E a única coisa que me vinha em mente era levá-lo a uma Kumbh Mela. Porque foi uma das coisas mais preciosas, mais importantes que eu recebi na minha vida, naqueles idos, quando eu tinha 19, 20 anos de idade, lá na Índia. E eu levei. 30 e tantos anos depois, na última Kumbh Mela, nós fomos, finalmente, o mundo deu volta, e esse meu primeiro filho foi comigo até a Kumbh Mela. Nós tivemos a experiência de mergulhar no Sagrado Rio, vocês sabem, Kumbh quer dizer vaso, na tradição hindu é a festa mais importante da Índia, o néctar da imortalidade cai, Kumbh quer dizer vaso, cai naquele vaso que é composto por 3 rios, Ganga, Jamuna e Sarasvati. É toda uma história que eu não vou contar agora aqui para vocês. Mas o fato é que um banco de areia, é inverno, se forma e uma multidão, é a maior aglomeração de pessoas que aconteceu no planeta. Essa última entrou para o Guinness. Tinham 60 milhões de pessoas, para vocês terem uma ideia, acampando numa cidade de pano. Para o hindu, quem vai a Kumbh Mela tem garantia de karma de vida passada aliviado. E são 7 dias, aliás, são vários dias, banhos na confluência. E tem um, que é o mar, é na Lua Nova, é na Lua Nova, que é justamente o mais importante. E os astrólogos é que controlam isso, que determinam, era 2h30 da manhã, estava 1 grau. Eu vi no termômetro lá, estava um frio. E todo mundo se banhando naquela confluência lá, às 2h30 da manhã e tal. Nós fizemos, foram 2 cinegrafistas, nós fizemos uma produção e o produtor nos mandou 2 cinegrafistas baianos para nos acompanhar, eu e meu filho. E depois o que nós fizemos, era o maior trabalho, era justamente filmar nesse grande momento, no Mahasnan, né? Eu vi que eles estavam cansados e a gente tinha alugado um quarto de hotel na cidade, lá em Allahabad. E eles queriam tomar banho, comer e tal. E se eu tivesse só com meu filho, eu teria ficado lá, porque a gente estava mais adaptado, não tinha problema. Porque é muita gente. E é um pouco perigoso. É bastante perigoso. É inconsciente. Só que acabou que a gente decidiu voltar para levar os nossos amigos para o hotel, para eles. Então, como era o Mahasnan, no dia seguinte, é difícil de explicar. Você tem fluxos, rios de gente, num fluxo, numa direção, e nós fomos no contrafluxo.
Era uma corrente enorme desse tamanho e uma filinha no lado, nas laterais dos fluxos maiores. Não sei se dá para vocês visualizarem, porque nós estávamos voltando para a cidade. E não parava de chegar gente, porque os peregrinos na Índia, eles fazem questão de se banhar nesse dia. E às vezes dá zebra, dá ruim, como a gente chama aqui. E foi exatamente o que aconteceu. Nós já saímos do banco de areia, já estávamos na cidade. Vocês imaginam assim duas avenidas enormes se cruzando. Gente vindo de todas as direções numa confluência. E nós estávamos, você se sente uma gota d'água num oceano. É um negócio, é uma coisa inexplicável. Você não tem muito controle você tem que ir naquele fluxo. Eu estava com meu filho na frente, os baianos estavam mais na frente ainda. Eu estava por trás, meu filho estava na frente. Eu vi na hora que uma senhora caiu. Tudo começou porque uma senhora caiu. E houve um tumulto, as pessoas fizeram um negócio para tentar ajudar a senhora. E nessa, a multidão ela é inconsciente, é uma força. É uma força. E aí degringolou aquele fluxo ali. E aí começou a apertar. Gente, vocês não imaginem o que é. Você se sente impotente. As minhas costelas começaram a estalar. Eu abraçava meu filho. Eu dizia, eu já estava vendo a manchete no Brasil. Maluco leva filho para morrer na Cumbamela. Maluco brasileiro leva filho e morre na Cumbamela esmagado. Eu já não estava mais aguentando aquela pressão ali. Eu não sabia o que fazer, gente. Eu não sabia. Porque não tem. Tinha mulheres, crianças, pessoas em minha volta. De repente, eu vou falar a verdade para vocês. Foi de medo. Eu senti medo. Muito medo. Eu não estava confortável. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha para onde ir, pular. É gente para tudo que é lado. E tinham pessoas no meu lado. E eu de medo, eu gritei. Só que o grito que eu dei foi o nome desse cara. Har Har Mahadev! Quando eu gritei, Har Har Mahadev! Gritei. Eu fiquei rouco. Eu perdi a voz de tanto que eu gritei. Veio lá do Muladhara. O cara do lado, as pessoas no lado, todos. Sabe torcida de futebol? Quem começa o grito de... Alguma coisa, eu não previ isso, não foi. Em volta de mim, as pessoas, o indiano me bateu depois que eu gritei. O indiano que estava atrás de mim me bateu nas minhas costas, grita Babadi, grita Babadi. E eu gritava, e as pessoas repetiam. Eu só tinha vivido isso no Maracanã, mas ali foi numa proporção muito maior. E ali no Maracanã era futebol, gol, não sei o quê. Ali era desespero, porque todos estavam como eu, desesperados. Mas não tinha controle, nós íamos morrer esmagados. É uma força brutal, o ser humano, a massa humana descontrolada, é impressionante, não tem, porque são milhares de pessoas juntas, esmagando. Pois bem, no quarto, quinto, Har Har Mahadev, e todos, Har Har Mahadev, todos começaram a gritar, todos os que estavam. E naquele quarto, quinta vez que nós gritamos, houve um alívio. Houve um alívio. Todos se juntaram. Houve uma coisa mística, mas muito perceptível. Porque todo aquele medo foi dissipado, foi aniquilado pela força do mantra. Que esse é o mantra que eles mais gritam na Cumbamela. Har Har Mahadev, Har Har Mahadev, Har Har Mahadev. Então era esse mantra que eu queria compartilhar. E ali eu acho que, por isso que eu digo, que ao longo desses anos, tiveram outras experiências, mas essa para mim foi a mais simbólica, em que eu só tenho gratidão por esse conhecimento que chegou até a mim e que eu compartilho com vocês. Tenham fé na força transformadora que está em vocês. Usem e abusem, é de vocês, não é da Índia, não é do hindu, não é do yogi místico, dos santos,
não pecador, e às vezes tem isso na religião. Você, pecador, não tem acesso a isso. Não é verdade. Todos nós pecamos, se há isso. E todos nós temos luz dentro de nós. Então usem, lembrem, e não é uma coisa externa, é uma coisa dentro. Estimulem a fé de vocês através desses presentes que o Guru dá para vocês. Har Har Mahadev! É uma linha que vem de lá, da cabeça de Shiva vem de lá. É a Senhora das Águas, Mãe Ganga, Gangue Mata. Gangue Mata. Gangue Mata. É uma linha que vem de lá, da cabeça de Shiva vem de lá. É a Senhora das Águas, Mãe Ganga, Gangue Mata. Gangue Mata. Gangue Mata. Jai Jai Gange Mata. Jai Jai Gange Mata. Vamos lá. Jai Jai Gange Mata. 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 Hey, Jai Jai Gange Mata. 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 Nataraj, Nataraja, Jai Shiva Shankara Nataraja. Ha Nataraj, Nataraja, Jai Shiva Shankara Nataraja. Nataraj, Nataraja, Jai Shiva Shankara Nataraja. Nataraj, Nataraja, Jai Shiva Shankara Nataraja. Shivaraj, Shivaraja, Shambho Shankara Shivaraja. Shivaraj, Shivaraja, Shambho Shankara Shivaraja. Shivaraj, Shivaraja, Shambho Shankara Shivaraja. Shivaraj, Shivaraja, Shambho Shankara Shivaraja.
Om Namah Shivaya. 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 Namah Shivaya. Om 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 Namah Om Namah Shivaya. 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 Jai Ho. Jai Ho. Jai Ho. Jai Ho. Jai Ho. Jai Ho. Devadu Devam Mahibhushanam Hindukasham Panchananam Pasupatim Varadam Prasanam Gangadaram Pranatapalakamasutosham Vande Sadashiva Haripriya Chandramouli. Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvah Swaha Tat Savitur Varenyam
भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयममृतात्। ॐ सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे
काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जिनो ओम नमः शिवाय 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 जिनो ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय
Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. É isso aí, gente. E assim a gente fecha essa mandala que a gente abriu aqui nesse espaço, propagando essa luz que nós geramos para todos os seres que estão à nossa frente, para todos os que estão atrás de nós, no lado direito, no lado esquerdo, acima e abaixo. Essa mandala que nós formamos exala, propaga uma luz para todas as direções, levando conhecimento, bondade e paz. Que esse seja um momento sagrado que possa representar um passo, um avanço na caminhada espiritual de cada um de nós. Har Har Mahadev! Har Har Mahadev! Har Har Mahadev! Om Namah Shivaya! Om Namah Shivaya!